Boa noite, amada igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Boa noite a quem está nos ouvindo, onde quer que você esteja. Que a alegria, a paz do Senhor Jesus inunda os vossos corações. E continue abençoando e sustentando essa amada igreja a permanecer firme e forte na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar pensando nesse início de culto de adoração ao nosso Deus, no seguinte frase: Igreja Noiva de Jesus. E nós vamos ler uma série de textos bíblicos, então não precisa nem abrir as suas Bíblias, porque são vários versículos que nós vamos estar lendo. O primeiro está em Mateus 16, 13 a 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, virando para Pedro, disse: Pedro, sobre esta palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 2,47 diz: Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20, 28 diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que a ele resgatou com o seu próprio sangue. Efésios 5, 25, Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Hebreus 13, 15, para terminarmos, diz: Portanto, ofereçamos sempre a ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, sobre adoração, nós vamos estar adorando a Deus com o hino 456, que diz: O estandarte desta igreja. E este hino vale a pena ressaltar alguns pontos. Bandeira, ou seja, estandarte é bandeira de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual e o inimigo, ele é feroz. Então nós temos que levantar essa bandeira, a bandeira da fé, da salvação, da esperança, essa luta que nós temos que ter sempre contra o bem e contra o mal. E o hino fala também que nós não devemos ser escravos do sagaz enganador, sagaz, astuto, sutil. Muitas das vezes o errado se torna certo e o certo se torna errado. É esse sagaz enganador que tenta nos enganar, mas nós devemos fugir. E uma outra coisa muito importante que o hino nos fala é: Deus lá do céu está nos observando se nós estamos fazendo o bem ou o mal. Então tudo isso está computado, né, na agenda de Deus, no céu, que Deus está a nos observar e cuidar de cada um de nós. Então essa igreja no todo do Senhor, um dia Ele voltará para buscar a sua amada igreja. Então nós vamos nos colocar de pé e adorarmos a Deus com esse belo hino.
local nós temos haitianos, venezuelanos, brasileiros, unidos adorando a este Deus. E um dia toda língua confessará e adorará a este único Deus, merecedor do nosso louvor. Eu gostaria de convidar o pastor Luiz e o Neemias para fazer 2 orações, intercedendo ao Senhor que Deus continue abençoando o seu povo espalhado por esse mundo afora, que Deus possa cuidar de cada um deles. Graças e paz em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, te agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, essa que é chamada casa de oração, onde temos a oportunidade, o privilégio de estarmos louvando o teu nome, adorando a ti, ó Pai, o Senhor que és o único Deus digno de toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor é o único Deus verdadeiro, o único Deus que realmente, ó Pai, muda as nossas vidas. O Senhor tem feito maravilhas na vida de cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, apesar de estarmos vivendo numa batalha espiritual, mas o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem guardado, protegido, conservado a tua igreja. Nós que aqui estamos, ó Pai, que fazemos parte do teu povo, da tua família, queremos, ó Pai, neste momento te agradecer, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e queremos, ó Pai, continuar orando, pedindo que o Senhor continue abençoando o nosso povo, o povo brasileiro, ó Pai, continue abençoando esta nação, que nós, ó Pai, como nação, possamos estar abertos para receber outros povos, outras nações, como tem acontecido. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos haitianos, venezuelanos e outros de outras nacionalidades que estão aqui entre nós, ó Pai, e que tem por vários motivos estão aqui conosco, ó Pai, mas queremos dizer, ó Pai, que o único e verdadeiro motivo que estamos aqui reunidos é para louvar e adorar o Teu nome, e que o mais, ó Deus, todas as demais necessidades que precisamos e que carecemos, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, mas que acima de tudo seja feita a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, para que nós possamos continuar, ó Pai, como este hino que acabamos de cantar, continuemos levantando essa bandeira, a bandeira do Evangelho, e continuemos mostrando a Deus para todas as pessoas que Jesus é o único caminho, só Jesus Cristo pode salvar e pode transformar as nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando e que nós continuemos firmes nos Teus caminhos, ó Pai. A oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Pai de amor, nós agradecemos, Senhor, por de portas abertas estarmos aqui reunidos em um só corpo, adorando a um só Senhor. E nós, ó Pai, declaramos aqui que esse culto é seu, ele é cristocêntrico, é somente para o Senhor, e toda honra, toda glória seja dada ao teu santo e bendito nome. Senhor, nós estamos colocando aqui realmente a nossa igreja, essa igreja Batista do Simeone, que cada membro, cada pessoa, Pai, que faz parte dessa igreja possa entender a sua importância, entender, ó Pai, o seu papel, a sua parte no corpo, e que nós, ó Pai, de um coração grato por tudo que o Senhor fez para conosco, ó Pai, não para querer pagar alguma coisa que a gente não tem como pagar, mas de um coração grato, porque o Senhor nos deu a vida, e só nos resta, ó Pai, entregar essa vida ao Senhor, te louvando, te engrandecendo. Então, faça, ó Pai, cria um sentimento do Espírito Santo. Não há palavras nossas que possam convencer alguém, mas Espírito Santo, você tem poder para isso, o Senhor tem poder para isso, de convencer-nos, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Tem poder para transformar a nossa vida, trazermos, ó Pai, a alegria de estarmos juntos, reunidos, não apenas de domingo, mas durante a semana, que possamos estar compartilhando, realmente como um só corpo, se preocupando com cada parte. Então, fortaleça, ó Pai, a Igreja Batista do Simeone cada vez mais, e que essa igreja possa ser de fato, ó Pai,
um lugar de transformação na vida das pessoas, na vida das famílias. E cada pessoa que entrar nesse local, ó Pai, não entrar nesse local específico aqui, mas fazer parte da nossa vida, possa ser transformado pelas nossas atitudes, através do Espírito Santo que habita em nós. Recebe a nossa adoração aqui, nosso louvor, ó Pai, estamos aqui por causa de Jesus. Falamos e oramos, ó Pai, em nome dele. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Ainda adorando ao nosso Deus, nós temos que ter essa consciência. Nós nascemos e estamos vivos para adorar ao nosso Deus. Então, cada respirar é um motivo para dar muitas glórias ao nosso Deus. de nós. Podeis assentar. As crianças vão estar saindo com suas professoras, que Deus as abençoe. E o pastor, com certeza, tem uma mensagem toda especial para os nossos corações. Boa noite, amados irmãos, graça e paz, amém? Queremos dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando pela internet, nesta live. Que Deus abençoe você e a sua família. Aqueles que vão acessar numa outra oportunidade também, pode contar conosco, estaremos sempre orando pelos nossos internautas, pessoas que gostam de acessar a página da Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, E para nós é uma alegria, porque nós temos pessoas que acessam, que estão em outros países e que falam, que têm comentado conosco, que têm sido abençoado pela vida da igreja, Então nós estamos contentes, porque ao mesmo tempo que estamos cultuando a Deus, ministrando a palavra, tem pessoas de outras nações, de outros estados que estão nos acompanhando.
Então fica aqui o abraço do pastor Carlos, de toda a igreja, e conte com as orações. Nós estaremos orando pelas suas vidas, para que vocês possam também adorar este Deus maravilhoso, né? E seguir a Jesus de verdade. Nós escolhemos o texto de Ezequiel capítulo 37. Falaremos sobre o tema sonhos e esperança podem reviver. Sonhos e esperança podem reviver. Ezequiel 37. A palavra de Deus nos diz assim, fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito, pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, ou seja, profeta Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profeta Ezequiel, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta leitura e na meditação da palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai,
estamos diante da Tua palavra e estamos desejosos em honrar Jesus, em glorificá-lo na transmissão. E eu preciso da ajuda do Teu Santo Espírito para que possa me usar poderosamente para honrar Jesus e glorificá-lo, juntamente com a Tua igreja. Abençoa-nos com a Tua palavra, abençoe os internautas, as pessoas que estão acessando as redes sociais, que possam também compreender esta mensagem que vem do trono da graça. Nós te pedimos e já te agradecemos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus amados, sonhos e esperança podem reviver. Esta história do profeta, essa história narrada pelo profeta Ezequiel, tem muitos ensinos para nós ainda nos dias de hoje. Mas nós veremos nesta mensagem as diretrizes poderosas para sonhadores sem esperança. Prometo que eu vou apresentar de forma bem clara as diretrizes poderosas para sonhadores sem esperança. Esse capítulo 37 de Ezequiel não se trata de um quadro de ressurreição individual, mas sim de um reavivamento da nação israelita que estava sem esperança. Nós já lemos no versículo 11, estava completamente sem esperança, sem perspectiva de futuro, de vida, e vivendo como se estivesse essa nação morta, porque eles estavam no exílio babilônico. Versículo 11 e 12 nos fala sobre isso, e esse exílio babilônico durou 70 anos. Meus amados, eu vou manter ao contexto, e as devidas aplicações. Eu preciso fazer uma exposição do texto, e ficar trazer uma mensagem contextual, aplicar o contexto e também fazer a aplicação para os dias de hoje, para a vida da nossa igreja, para os nossos amigos. Mas eu prometo que eu preciso, e no final eu não posso deixar de tipificar a mensagem do profeta Ezequiel com a grande ressurreição do último dia. Eu quero, pelo menos, fazer uma aplicação escatológica, porque eu acredito que é necessário, principalmente porque as lições que foi pregada aqui pelo profeta Ezequiel é para a nação de Israel. O contexto é esse, é a realidade que eles estavam passando lá. Mas todas as lições que a gente vai tirar aqui do texto para aquela nação e fazer aplicações para nós não poderemos deixar de apresentar o aspecto escatológico, a questão da ressurreição do último dia. Portanto, esta história do povo de Israel é descrita de forma figurada através da frase ossos secos. Então Deus está tratando o povo de Israel como ossos secos. O que significa? Sem vida. Tudo isso porque os 70 anos que eles estavam vivendo, como escravos na Babilônia, levaram a nação inteira a perder a fé e a perder a esperança, e eles ficaram sem vidas, e a linguagem figurada que é usada aqui, ossos secos. Aí Deus chama o profeta Ezequiel: vem cá, eu vou te passar uma mensagem, e é como se fosse uma parábola, então nessa linguagem figurada que descreve a nação de Israel, portanto, meu querido irmão e prezado internauta, esta é uma situação semelhante, vivendo uma vida sem graça, esse povo de Israel, uma vida sem alegria, vigor, uma vida sem coragem, sem otimismo, sem prazer na vida cristã. Era esse o quadro que foi pintado aqui pela palavra de Deus,
o que estava acontecendo. Por isso que é descrito que esse povo é comparado como ossos secos, porque eles estavam vivendo uma vida como que estivesse vegetando, uma vida sem graça, sem alegria, uma vida sem vigor, sem coragem, sem otimismo e sem prazer de viver. Lembre-se que o Espírito Santo, ele quer soprar em seu coração a esperança para que você, ainda aplicando de uma forma direta, o Espírito Santo, a obra que ele está fazendo no mundo, lá mesmo na criação, lá quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, aquela palavra ali, pairava, significa que o Espírito Santo já estava trabalhando, Aliás, Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus, antes da fundação do mundo, já estava trabalhando também. E de maneira que nós temos que ter na nossa lembrança que o Espírito Santo, ele quer soprar em seu coração a esperança, para que você possa experimentar vida nova, vida com significado. É como diz o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que fala lá também em Corinto: Cristo em nós, esperança da glória. Quem tem Cristo na sua vida, está cheio de Cristo, e esse Cristo é a esperança da glória. Então é impossível alguém estar tendo um relacionamento com Jesus, viver sem esperança. Se você está vivendo sem esperança, tem alguma coisa errada. Ou você está vivendo uma vida de pecado, que ainda não foi confessado, alguma coisa está acontecendo, porque não é possível uma pessoa onde o Espírito Santo está soprando, está agindo, e você viver uma vida como se fosse um osso seco. Bom, eu prometi, Vejamos as diretrizes poderosas para sonhadores sem esperança. Mas antes, ainda de eu falar sobre essas diretrizes, eu gostaria que você prestasse muita atenção na obra que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo uma grandiosa obra neste mundo. É por isso que lá em João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a obra que Deus está fazendo no mundo, Ele demonstrou essa obra, trazendo o seu Filho aqui, para dar significado para a vida do ser humano. E a vinda de Jesus aqui foi para abençoar todas as nações, porque Deus amou o mundo, e o mundo aí em João 3,16 está incluído todas as nações, é o cosmos, todas as nações que fazem parte, a população que hoje está beirando a 8 bilhões de habitantes. Se você está vivo fisicamente, é porque Deus tem uma obra para fazer através de você, ou apesar de você. Preste atenção, é muito importante que você saiba que Deus nos concede a graça de ser um instrumento, um cooperador na obra que Ele está fazendo no mundo. Eu quero frisar esse ponto, porque a obra que Deus está fazendo, Deus não está lá no trono lá e fazendo a obra, não. Ele delegou essa obra para os seres humanos. Então você poderá ser um instrumento, poderá ser um cooperador, um agente de Deus aqui neste mundo, para fazer a obra de Deus. Então Deus levanta pessoas aqui na terra para fazer. Se você está vivo, olha só, no meio de 8 bilhões, se você morresse, ia fazer alguma diferença? No meio de 8 bilhões, o Covid levou muita gente,
Nós estamos sentindo muita falta de algumas pessoas que no Covid aqui da igreja, alguns amigos meus que foram embora. Eu estou sentindo muita falta. Agora, a pergunta que eu faço para você, no meio de 8 bilhões, é muita gente, 8 bilhões é muita gente, irmão. Você morresse, vai fazer falta? Só que é o seguinte, se você está vivo, para Deus você faz falta sim, você é muito importante. Se Deus está te mantendo vivo, é porque Deus tem um propósito para a sua existência, para a sua vida. Porque eu poderia ter morrido há 2, 3 anos, que eu tive um problema cardíaco, depois de me levado embora, eu estava em glória lá no céu, lá com os anjos, lá estava numa boa. Mas Deus, na sua soberania, Ele achou que eu deveria ficar um tempo a mais aqui. E eu estou vivo, eu sei que Deus tem um propósito aqui neste mundo, e Ele decidiu me usar como instrumento, como um cooperador aqui neste mundo, para a glória e honra de Jesus. Por isso que eu estou afirmando que Deus está te dando o privilégio da graça de estar vivo. E se você está vivo, é bom que você pergunte a si mesmo: Deus, eu descobri hoje lá na Igreja Batista do Simeone, na palavra, que eu estou vivo porque o Senhor tem um propósito. E eu quero cumprir o teu propósito, meu propósito existencial. E eu sei que o propósito que o Senhor tem é que eu possa ser um instrumento, eu posso ser um cooperador na obra que Deus está fazendo no mundo. O Senhor quer me usar, então eis-me aqui, Senhor, usa-me, pode contar comigo. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Esse copo aqui, muito útil, estou tomando uma água aqui, está fresquinha, muito boa. Mas a partir do momento que esse copo não for útil, ele vai para o lixo. Talvez quebrar um pedacinho aqui, ele vai para o lixo. Ele para de cumprir o propósito dele. Está sendo uma bênção para mim aqui. Ele não cumpriu o propósito, já era. Ele vai ser trocado. Então, se você está vivo, olha, dobra o seu joelho, renda louvores, gratidão a Deus. Fala: olha, Deus decidiu que eu permanecesse vivo. Então, cada dia é dia de celebração. De você levantar com um sorriso aqui na orelha e, mesmo que você está passando por um sufoco, glórias a Deus, porque Deus está te dando um grande presente, que é a vida, e Deus tem um trabalho para você, tá? Porque Deus tem uma obra para fazer, e Ele vai fazer essa obra através de você, ou apesar de você. Se você resolver não querer fazer nada, tudo bem, você vai ser disciplinado a qualquer momento, você pode ser levado a qualquer momento, mas Deus vai te dar oportunidade, tá? Vamos lá então, quais são as diretrizes poderosas para sonhadores sem esperança, pessoas que estão vivendo sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida? Primeiro deve estar alicerçada na palavra de Deus. Então, a primeira diretriz que o texto nos orienta, o versículo 4, né? Deve estar alicerçada na palavra de Deus. Olha, disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, essa primeira diretriz significa que você precisa estar alicerçado na palavra de Deus, porque o teor da mensagem profética implica em ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, escuta a palavra de Deus. Tem pessoas que têm uma boa audição, mas não ouve com o coração. Boa audição física, está funcionando as orelhas, mas não escuta com o coração. Então, a palavra aqui é: ouça a palavra do Senhor, escute a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, conforme diz o versículo 10 aqui, né?
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Quando a gente obedece a palavra, Deus faz a obra. Então, meus queridos, obedeça a palavra de Deus. Nós estudamos aqui, tanto os jovens do Ministério Sal e Luz, aos sábados, sobre a carta de Tiago, né? Nós pregamos aqui uns 3 meses sobre a carta de Tiago. Ele fala claramente: não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, ou seja, obedientes. Então, a primeira diretriz poderosa para sonhadores sem esperança deve estar alicerçada na palavra de Deus. Em segundo lugar, deve ser resultado de muita oração, versículo 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, que vem dos 4 ventos, ao Espírito, e assopra sobre esses ossos, né? É como falou: ora, clama, né? Para que vivam. Aí eu profetizei como ele me ordenara, né? E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Em segundo lugar, essa diretriz deve ser resultado de muita oração. Meus amados, meus queridos, pregar no Espírito significa orar. O Espírito Santo age mediante a oração. Oração é falar com Deus, é ouvi-lo também, é você ter prazer de ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, falar com um Deus invisível, mas um Deus real, porque Deus é Espírito. Então você precisa colocar a tua fé. Vai conversar com um Deus que você não vê com esses olhos, mas você pode vê-lo pela fé. Um dos estudos que estamos fazendo com o pessoal, a irmã que vai estar batizando no próximo mês, se você vê alguém na rua andando aí, conversando sozinho, o que você pensa? Esse cara aqui precisa ir para o Santa Teresa, ia para um psiquiatra, que está falando sozinho, alguma coisa está errada, mas nós podemos falar com o nosso Deus à vontade. Pode falar que você não está pirado, não. Pode falar e procure ouvir, né? Fale com Deus, converse com Deus, né? Porque Deus é Espírito, importa que aqueles que o adoram, aqueles que estão conversando com Ele, e a oração é uma maneira de a gente estar adorando a Deus, está se relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus. Então, por isso que o profeta, Deus está falando para o profeta, que uma das diretrizes para sonhadores sem esperança deve ser resultado de muita oração, né? É interessante notar que nós temos que pagar um preço, né, para nos manter conectados nas redes sociais. Todos nós, para manter aí, quem quer estar no WhatsApp, no Face, no YouTube, no Instagram, precisa todo mês pagar lá na operadora, tem que pagar, senão eles cortam lá e você fica sem comunicação. Então, se você quiser se manter nas redes sociais, você tem que pagar. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Jesus já pagou o preço para que você esteja conectado com os céus, com o trono da graça de Deus. Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar nada. E a ligação é gratuita para você, mas Jesus pagou o preço. Então você pode estar conectado com os céus, você pode ligar para os céus, o trono de Deus, Pai nosso que está nos céus. Você pode conversar com Deus, o nosso Pai, a qualquer hora que você quiser, no lugar, você pode escolher o lugar, você pode estar conversando com Deus a hora que você quiser. Eu já tive o privilégio de estar lá no avião, lá nas alturas, conversando com Deus. Fiz uma oração de louvor, fiz uma oração de petição, de intercessão. Já estive orando dentro de um barco, num rio. Passei um dia muito gostoso com meus irmãos e passei em oração. Uma boa parte passei em oração. Oro dentro do carro, dirigindo. Aí não precisa fechar o olho, viu? Então você pode falar com Deus à vontade. Então, meus queridos,
E a gente fala isso porque é uma diretriz poderosa para a pessoa que está sem esperança. É impossível uma pessoa que vive uma vida de oração viver sem esperança. É impossível. Se você está na intimidade com Deus, aconteça o que acontecer, essa intimidade com Deus, Deus sempre vai encher teu coração de esperança, de sonhos. Terceiro lugar, terceira diretriz para sonhadores sem esperança, se concretiza na experiência de uma igreja local. Na experiência de uma igreja local. Versículos 6 e 8 nos fala: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Aqui está se referindo, porque eu estou falando, se concretiza na experiência de uma igreja local. Israel representa a igreja do Velho Testamento. E a gente vai ver isso. Antes eu quero passar um vídeo. A Vitória vai passar um vídeo para nós sobre a importância da igreja. É 1 minuto. Deixa ela passar ali. Se você quiser virar lá para lá. Existe uma razão bíblica muito forte para amar a igreja. Não é uma opção, aqui é uma ordem. A gente precisa amar a igreja não pelo que ela nos traz, isto é, pelos benefícios que ela nos traz. Embora essa seja uma razão muito justa, eu tenho dito às pessoas que se elas amam a igreja só por essa razão, vai ter um momento que elas vão se dar conta com a igreja. Enquanto a igreja lhes parece uma bênção, elas dizem assim: eu amo a igreja, ela tem sido uma bênção para mim. Mas quando a gente aprende a amar pela razão mais profunda, que é porque Cristo ama a igreja, aí nós podemos continuar amando a igreja mesmo quando Ele não ama. Seria um contrassenso eu dizer para você ou para qualquer pessoa que eu gosto muito, eu amo muito você, mas eu não suporto sua esposa. Não amar a igreja seria dizer que eu amo a Cristo, mas eu não tolero, eu não suporto a sua noiva. Cristo se sente muito ofendido, assim como você se sentiria em relação à sua esposa. Não é justo eu ser amigo de alguém e não tolerar e não querer bem a pessoa mais próxima dele. Em relação à igreja, a mesma coisa acontece. Eu não posso amar a Cristo e não amar a igreja. Até porque isso seria ir contra um princípio bíblico, de que quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o próximo a quem vê, é mentiroso. Então nós temos que amar a igreja como expressão do nosso amor para com Cristo. Então, essa diretriz poderosa para sonhadores sem esperança se concretiza na experiência de uma igreja local. No Novo Testamento, a igreja ela é simbolizada como corpo vivo de Cristo. Nós sabemos disso. Que é composta de diferentes membros e que forma uma unidade. Foi por isso que a Eunice acabou de ler no início, lá Mateus 16, 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então todo o poderio do inferno não prevalece contra a igreja. Aliás, a igreja tem autoridade e poder para chegar na porta do inferno. Com o poderio satânico, é nós que temos autoridade para tirar pessoas das garras do diabo, que estão envolvidas com todos os tipos de obras da carne, de pecado, sendo usada pelo diabo. Nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo em nome de Jesus. É isso que significa Jesus falando: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que o apóstolo Paulo fala: vós maridos, amai vossa mulher, vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É por isso que lá em Hebreus 10 fala: não deixe de congregar, não deixe de estar envolvido num relacionamento com seus irmãos, em adoração, em orações, no trabalho que a igreja local tem. Não se omita,
se envolva, né? Não deixe congregar, como é costume de alguns, ainda mais que está chegando aquele dia. Tudo isso para mostrar a importância da igreja local, porque para sonhadores sem esperança, ela se concretiza na experiência de uma igreja local. A igreja é a melhor instituição que existe na face da terra. A igreja é uma bênção, mas muitas vezes passa desapercebido os benefícios que a igreja nos proporciona. Portanto, meus queridos, já é hora de começarmos a agradecer a Deus, porque cada igreja local faz parte da grande família que Cristo está formando aqui na terra. É o que diz lá em Efésios 1, 22 e 23. Deus o Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, porque Jesus é o cabeça da igreja, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é corpo vivo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus o Pai, portanto, está fazendo todas as coisas convergir em Cristo. Deus está trabalhando em todas as nações, trabalhando para tudo convergir em Cristo. Tudo tem que... É como se Jesus fosse um imã lá. Tudo vai ter que conectar nele lá, chegar nele. Então Deus, através da igreja, do poder do Espírito Santo, está agindo no mundo inteiro, em todas as nações. Mesmo em países onde há perseguição aos cristãos, nós temos hoje muitos irmãos nossos que estão presos por causa da palavra de Deus, por causa de estar confessando o nome de Jesus. A Bíblia, o próprio Jesus falou: olha, vocês serão odiados por causa do meu nome. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Tá? Perseguição em vários países. Tem perseguição por motivo político, tem perseguição por motivo religioso, tem vários motivos. Mas a igreja vai prevalecer, porque a igreja é uma bênção. Jesus criou a igreja para ser a resposta, é o trabalho que Deus está fazendo no mundo, através da igreja. Então a igreja tem uma autoridade, e aliás foi falado aqui também, a igreja é comparada com uma noiva de Cristo. Cristo está fazendo um trabalho com ela, com todas as lutas, fazendo um trabalho de purificação, transformando essa noiva da noiva mais linda do mundo, porque o noivo é o próprio Jesus que vai vir para esse encontro, para esse casamento, né, todo pomposo, com resplendor e glória, quando ele voltar. São linguagens que a Bíblia nos apresenta, mostrando a importância da igreja, né? Então, essas 3 diretrizes, né, que nós vimos agora, meus amados irmãos, 3 diretrizes básicas para que Deus faça reviver seus sonhos e esperanças. Primeiro, nós já falamos, deve estar alicerçado na palavra de Deus, deve ser resultado de muita oração, e deve ser concretizado na experiência de uma igreja local. Então você não precisa usar como argumento, porque tem igrejas e igrejas, tem placas, várias placas de instituições que se dizem igreja de Jesus, mas não é igreja de Jesus. São seitas, são grupos religiosos que não têm compromisso com a sã doutrina, não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com a oração. Estão aí como se fosse uma igreja evangélica, né, dando um mau testemunho, mas não é igreja. Eu estou falando aqui de uma igreja que realmente está interessada em ouvir a palavra do Senhor, porque o que diz a palavra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, uma igreja séria, ela tem o Espírito Santo como presidente, ela está atenta, porque nós estamos na era do Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes, quem assumiu o comando da igreja é o Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus, é nos contar a história do grande amor de Deus que foi demonstrado, conforme diz o apóstolo Paulo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então o Espírito Santo tenta nos mostrar
nos esclarecer, deixar bem claro esta mensagem do amor de Deus revelada em Cristo. Então o Espírito Santo aponta para Cristo e mostra da importância da gente ter o caráter de Cristo, ter o estilo de vida de Cristo, viver uma vida aqui para a glória de Cristo. Então a igreja precisa estar atento a isso. Quem é que está realmente exaltando o nome de Cristo, adorando a Jesus, se prostrando diante de Jesus, reconhecendo que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então uma igreja assim é a igreja de Jesus. Então a gente tem que saber fazer essa diferença, porque tem muitos falsos profetas, tem muitas placas aí que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então você tem que tomar cuidado para não ser enganado. Agora você me pergunta, pastor, o senhor falou das 3 diretrizes que deve ser alicerçado da palavra de Deus, resultado de muita oração, se concretiza na experiência de uma igreja local. Como você colocará em prática estas diretrizes e garantir para você mesmo que seus sonhos e esperança reviverão, vão ressuscitar? Eu listei aqui algumas coisas de forma prática para você que está me ouvindo aqui nesta igreja, você que está aí na internet, algumas coisas práticas. Na prática, o que você precisa fazer? Primeiro, deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Deixe Deus ser Deus de seus sonhos, porque nós começamos a mensagem falando, sobre sonhos e esperança podem reviver. Então deixe Deus ser Deus de seus sonhos, porque nós muitas vezes em nossos sonhos, nós temos a tendência de ser egoísta, materialista. Então você tem que fazer uma autoavaliação, uma sondagem no teu coração, assim como Davi falou: ó Deus, sonda-me, Deus, faz um check-up no meu coração aqui, aquilo que é mal, eu quero que o Senhor arranque, tira aquilo que é mal. É isso que Davi falou. E ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que sempre demonstrava, quando ele falhava, pisava na bola, coração quebrantado, ele clamava o perdão de Deus. Oh Deus, olha, mais uma vez eu caí na maluquice e pisei na bola, feri a tua santidade, me perdoa, me ajuda, me dê força, me renova, que eu quero seguir os teus caminhos. Então deixar Deus ser Deus dos sonhos é, em primeiro lugar, você entender que muitas vezes os nossos sonhos, nós temos a tendência de ser egoísta, materialista. Recentemente o Neemias estava pregando aqui, mostrando, explicando para nós: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Você tem que tomar cuidado com o teu coração, vigiar o teu coração. Nosso coração é terrível. Muitas vezes a tendência dele é que, se a gente não tiver na palavra, na oração, esse coração nosso, a inclinação dele é para o mal, é para o egoísmo, é para o ciúme, é para a inveja, é para praticar as obras da carne. Então tem que ter uma vigilância constante. Lembre-se, você depende de Deus para a realização de qualquer sonho. Foi isso que o salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar no Senhor significa você estar decidido a fazer a vontade de Deus. Você está decidido a agradar o coração de Deus, Querer que prevaleça a vontade de Deus em relação aos seus projetos, aos seus objetivos de vida. Deixar Deus ser Deus de nossos sonhos é reconhecê-lo como a fonte da visão e expressar este reconhecimento através do louvor e da adoração, diferente da murmuração. Deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Essa é a primeira maneira de colocarmos em prática as diretrizes, para quem está sem esperança. Segundo lugar, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar os seus sonhos.
Lembra, essa música é bem conhecida, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Lembre-se, as crises e os problemas que temos que enfrentar são oportunidades para o nosso crescimento. Quando você consegue entender isso, que Jesus disse, eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tereis tribulações. Significa que Jesus falou, eu estarei permitindo e estarei também até enviando para vocês problemas, aflições, tribulações. Mas tudo isso são oportunidades para vocês crescerem na fé, no amor e na esperança. Então, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar os seus sonhos. Terceiro lugar, deixe Deus ser Deus nos sucessos da sua vida. Está tudo bem? O que Tiago fala? Cante louvores, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Dê o seu testemunho, fale da grandeza de Deus, né? Da sublimidade, como que esse Deus é maravilhoso. Estava falando aqui, no início aqui, Deus é bom. Aí a Luciane falou, em todo tempo Deus é bom. A bondade de Deus, irmãos, é coisa impressionante. Por isso que eu não me canso de falar do Salmo 23, versículo 6, nós estamos cercados pela bondade e pelas misericórdias do nosso Deus. Deixe Deus ser Deus no sucesso da sua vida. É importante você vibrar, né, com as obras de Deus, o que Deus está fazendo na sua vida. Você não tem noção do que Deus está fazendo. Talvez isso passa desapercebido, né? É importante você até fazer aquela oração: ó Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas que o Senhor está fazendo no mundo. Eu sou míope, eu sou como um cego, não estou enxergando, mas faça esse milagre para eu poder enxergar, conforme diz lá o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que Deus já fez é maravilhoso demais. E Deus continua fazendo todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes você não consegue enxergar. Então precisa orar. Deus, faz um milagre aqui na minha visão, aqui que eu estou míope. Me abençoe. Em quarto lugar, deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os seus sonhos, né? Os sonhos que Deus te deu. Deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os sonhos que Ele lhe deu. Lembra que quem deu aqueles sonhos para José do Egito? Não foi Deus? Quem sonhou com as 11 estrelas, a lua, o sol? Não foi? E aquele sonho eram sonhos proféticos. Foi Deus que colocou na cabeça de José. E José começou a contar os sonhos. E deu um pepino terrível. Ele começou a contar o negócio, a batata assou para o lado dele. Os irmãos conhecem a história, né? Ele começou a contar, não é a simplicidade de adolescente, né? Contando. E quanto mais ele contava, o que acontecia? A inveja, o ciúme, a ira aumentar cada vez mais no coração dos seus irmãos. Mas os sonhos que Deus colocou na vida de José, era uma maneira de Deus falar no Velho Testamento, antigamente. Deus falava através de sonhos, e Deus resolveu usar José para ser o mensageiro dele, com aquela mensagem profética, porque o que Deus estava colocando na cabeça no sonho de José, e era para José contar mesmo. Deus tinha um plano maravilhoso, que era salvar a família de José, seus pais, toda a família, toda a nação de Israel, e também salvar o Egito e outras nações. Mas até então nem José sabia o que estava acontecendo. Ele começou a contar o sonho, e de repente houve uma revolta muito grande dos seus irmãos, a tal ponto de querer matá-lo. Jogaram ele numa cisterna,
e com o plano de matá-lo, mas depois eles mesmos entraram num acordo de não matar, né, derramar sangue, mas acabou vendendo José como escravo. A gente conhece a história, tudo por causa de ciúme, por causa de inveja. Ciúme e inveja, irmãos, são obras da carne, é uma praga, são instrumentos nas mãos de Satanás para destruir relacionamentos. É algo perigosíssimo. Uma pessoa que tem inveja, tem ciúmes. O diabo vai usar isso e criar outros pecados, né, para prejudicar relacionamentos, e até mesmo dentro da igreja, dentro de uma família, e é muito perigoso, porque é uma arma poderosíssima e que vai atrapalhar as pessoas desenvolver bons relacionamentos, ter boas amizades por causa disso, por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa de obras da carne. E isso aconteceu, e logo que aconteceu isso, os irmãos sabem o preço que José teve que pagar. José ficou aí um bom tempo, né, longe da sua família, né, porque ele foi vendido como escravo. E então os irmãos de José não suportaram ouvir José falar dos sonhos de Deus em sua vida, mas José deixou Deus ser Deus naquele momento tão difícil que ele precisou enfrentar. E só para aplicar, talvez o seu pai ou a sua mãe tenha marcado a sua vida negativamente. Eu não sei a história, como foi o seu relacionamento com seu pai ou com sua mãe, não sei como foi. Talvez você foi um rejeitado na sua formação, você foi um rejeitado, e você carrega, ou consciente ou inconsciente, um problema que aconteceu no ventre da sua mãe lá, que queria te abortar, não queria você, né? E você nasceu e houve como se fosse uma rejeição bem clara, e você tem dificuldade de ter relacionamentos, você tem dificuldade de estar bem consigo mesmo. Então tem muitas pessoas que estão com problemas sérios por causa de rejeição dos próprios pais, de coisas que aconteceram. E por isso que lá o Salmo 27, versículo 10 fala que ainda que teu pai ou tua mãe tenha te rejeitado, tenha te abandonado, eu todavia jamais te abandonarei, diz o Senhor. É uma promessa de Deus. Deus falou: jamais eu te abandonarei. Deus está dizendo isso para você, mesmo que pela fraqueza, pela ignorância, ou pela maldade dos seus pais, ou de alguém da tua família que fez alguma coisa que arrebentou com o seu emocional, você não tem condições de ter um emocional. Deus está dizendo: não, eu te amo, eu estou com braços abertos, você é meu filho, você é minha filha, vamos caminhar juntos. Porque a Babilônia escravizou o povo de Israel por 70 anos, e Deus esperava do seu povo fé e esperança, e não murmuração. Mas o povo de Israel preferiu murmurar, reclamar, né? Por isso que eles estavam sem esperança, não tinha perspectiva de futuro. O povo de Israel entrou numa crise profunda, né? Perderam a esperança, eles não queriam viver mais. Conclusão que nós chegamos: nós já vimos aqui as 3 diretrizes básicas, né, para que Deus faça reviver os seus sonhos e a sua esperança. Primeiro, deve estar alicerçada na palavra de Deus. Segundo, deve ser resultado de muita oração. Terceiro, deve ser concretizado na experiência de uma igreja local. Vimos também como é possível colocar as diretrizes em prática. Primeiro, deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Segundo, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar os seus sonhos. Terceiro, deixe Deus ser Deus no sucesso de sua vida. Não vai empinar o seu nariz,
Achar que você, eu consegui, eu fiz, eu tenho ido. Não, abaixa a bola. Porque tudo veio por meio dele, por ele e para a glória dele. Seja humilde. O que nós somos e o que fazemos, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, vocês dependem de mim. Em quarto, deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os seus sonhos que Ele lhe deu. Então, se alguém está tentando atrapalhar em seus sonhos, frustrar os seus sonhos, clame a Deus, peça a Deus proteção, misericórdia, tá? José foi muito esperto, porque ele foi prudente. Ele não ficou, a gente não vê o texto, nenhuma parte ele murmurando, reclamando. Ele sempre manteve a sua intimidade com Deus. E a Bíblia fala que Deus era com ele, Deus era com José. Até o final ele manteve firme, confiando em Deus. E Deus o honrou, a tal ponto de escravo ele se tornou governador do Egito. E salvou a sua família, e salvou o Egito da fome que ia acontecer naquela época, uma fome terrível. E Deus cumpriu a palavra profética através dos sonhos, usando José no meio de toda aquela adversidade, porque ele ousou ser um sonhador de Deus, e um propagador desses sonhos, e deixou Deus agir, conforme eu havia prometido, em quinto lugar, deixe Deus ser Deus do futuro, enquanto Ele executa o seu propósito maior na história, Então o seu futuro, fala, Deus, o futuro a Deus pertence. Então, meu Deus, eu tenho sonhos, algumas coisas que eu quero colocar diante do Senhor, mas faça isso com toda humildade, com toda simplicidade. Abre o coração para Deus. Fala, Deus, olha, eu tenho uma lista aqui, é isso, pode colocar, não tem problema. Depois você percebeu que naquela lista você foi um pouco egoísta, muito materialista, peça perdão, fala, Deus, eu quero me refazer aquele pedido lá, que aquele pedido ali não vai te glorificar, eu quero te glorificar, eu quero fazer um ajuste, entendeu? Abre o coração para Deus, Mas eu havia dito na introdução que eu não poderia deixar de fazer as aplicações em um contexto escatológico, principalmente sobre a questão da ressurreição no último dia. Isso me faz lembrar quando morreu Lázaro, Marta e Maria falou, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim, olha, teu irmão vai ressuscitar, viu, Marta? Ela falou, Jesus, eu conheço a tua palavra, eu já conheço, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela falou, eu tenho conhecimento da palavra, eu já sei disso. Mas Jesus falou, olha, eu vou te mostrar, eu vou fazer uma demonstração para você, o que vai acontecer no último dia. Eu vou fazer uma demonstração. Vamos lá para a sepultura agora, vamos para lá. E lá Jesus ressuscitou a Lázaro, deu uma demonstração do seu poder, o que vai acontecer lá na frente. E ele disse, eu sou a ressurreição e sou a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu tenho essa autoridade. Então eu quero colocar para os irmãos algumas coisas pontuais, pensando no texto de o Vale de Ossos Secos, que se refere à nação de Israel, que era Vale de Ossos Secos, porque eles não tinham esperança, porque estavam escravos e eles não aceitavam aquela condição de vida e ficavam murmurando e reclamando e perderam a perspectiva de vida. Então Deus levantou o profeta Ezequiel para reanimá-los, ressuscitá-los, e o profeta proclama essa palavra, sopra ali, em obediência à palavra de Deus, e Deus ressuscita, e resolve o problema da nação de Israel, liberta da escravidão lá da Babilônia, e depois eles têm um período de paz e de tranquilidade, porque Deus tirou eles lá da escravidão lá da Babilônia. Mas pensando numa aplicação escatológica, haverá um dia, meus amados irmãos, que teremos a ressurreição de todos os mortos. É o que a Bíblia fala. Haverá um dia que nós teremos
a ressurreição de todos os mortos. Uma outra coisa que nós teremos, haverá um grande reboliço em todos os cemitérios de todas as nações. Vocês já pararam para pensar nisso? Haverá um grande reboliço em todos os cemitérios, em todos os crematórios, onde as pessoas foram jogadas numa vala ou morreram no mar, onde foi, até que se pegar alguém que enterrar lá, colocar na lua, lá, dependendo a tecnologia, a multiplicação da ciência aí, vai chegar um dia que eles vão transportar os mortos aqui para enterrar, ou para... não é enterrar, porque enterrar é na terra, mas, sei lá, levar lá para os mortos, lá para os planetas lá e tirar daqui da terra, sei. Uma coisa é certa, haverá um grande reboliço em todos os cemitérios, em todos os lugares que as pessoas foram levadas mortas, né? Vai ter um reboliço, vai ter a grande ressurreição de todos os mortos. E é por isso que Jesus deixou essa mensagem para a sua igreja. Então, Israel, Deus disse: olha, vocês, eu estou ordenando para vocês, vocês devem ser uma nação que seja luz para todas as nações. Vocês têm uma missão, no sentido de propagar a minha mensagem para todas as nações. Só que Israel não cumpriu. Jesus cumpre, representando Israel que não cumpriu a sua missão, e Jesus estabelece a igreja, que é um novo Israel de Deus, e nesse estabelecimento, a igreja tem autoridade agora para incluir nessa grande família que se chama igreja, tanto Israel, quanto pessoas de todas as nações que são gentios. Somos nós. Então Deus está incluindo todo mundo num grande povo, numa grande família, porque os judeus rejeitaram a Jesus. Hoje eles são ossos secos. São ossos secos. Está precisando soprar lá. E a igreja que vai soprar, em nome de Jesus, esse poder que Jesus nos deu. Jesus deixou esta mensagem para a sua igreja pregar, para profetizar contra os ossos secos deste mundo. Inclusive incluir Israel nesta pregação, porque eles estão longe de Deus, porque eles não reconhecem Jesus como o Messias. E é por isso que o profeta Daniel, capítulo 12, nos fala assim, olha: nesse tempo, que é escatológico, se levantará Miguel, o grande anjo, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, né, escatológico, será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra, né, que foram sepultados, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. E aí, em João capítulo 5, a partir do versículo 24, na verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, ou seja, ouvirão a voz do Filho de Deus, de Jesus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, olha só, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, né, que tiveram aceitado Jesus para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal, a iniquidade, para a ressurreição do julgamento, do juízo. Detalhe: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, nos cemitérios, ouvirão a sua voz e sairão. Amados,
esta mensagem, quem tem autoridade para pregar é a igreja. Nós estamos cheios do Espírito Santo, a igreja é presidida pelo Espírito Santo, e temos que estar sempre ouvindo, a igreja está sempre ouvindo, para profetizar. Esta é a mensagem para profetizar, porque o mundo hoje é como um vale de ossos secos. É como um vale de ossos secos. As pessoas estão morrendo sem esperança. E quem não tem Jesus não tem esperança. Ou tem esperança só nas coisas da terra. Mas a esperança que nós estamos falando aqui é a esperança da glória eterna, de estar na presença de Deus para todo sempre, em resplendor e glória. É o que diz a palavra, que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna é porque tem Jesus, conforme lá em 1 João 5, 11 e 12 fala, o testemunho de Deus, o Pai, é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, está em Jesus. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida, e quem não tem Jesus, não tem a vida. E se não tem Jesus, você não tem esperança. Você faz parte das pessoas que estão mortas, a semelhança do vale de ossos secos. E a minha oração, garantido para você, meus queridos, que sonhos e esperança podem reviver. Deus se importa com você. Deus já demonstrou que se importa com você, provando o seu amor. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, mesmo que você está enfrentando uma grande luta aqui neste mundo. Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia. Fala para Jesus: Jesus, eu não quero que apague no meu coração a esperança, porque uma pessoa sem esperança, irmãos, ela está morta, mesmo estando viva fisicamente. E essa esperança que eu estou falando é a esperança do verbo esperançar, de que significa você buscar, agir. E esse buscar e agir que estamos falando aqui é buscar Jesus e seu reino como prioridade absoluta na sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O profeta Jeremias fala: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos que Deus tem para a sua vida são planos maravilhosos, grandiosos. Muitas vezes você está contente com pouca coisa, você está aí fascinado com as coisas deste mundo, e tudo aqui é passageiro. Então aqui, mesmo que você tenha uma vida próspera aqui, isso não é nada. Eu fico pensando, não sei se vocês têm acompanhado, nós perdemos recentemente o Jô Soares. Vocês viram da internet a mansão que esse homem deixou? Acho que não tem nem herdeiro. Uma mansão, provavelmente na faixa de uns 5 milhões. Vai pegando esses homens que são estrelas aí da mídia, eles morrem, deixam uma fortuna, deixam tanta coisa. Tudo isso é vaidade. Não coloque isso como prioridade. Essa esperança é do verbo esperançar, de buscar Jesus e o seu reino como prioridade absoluta. Se você fizer isso, você entendeu que os sonhos e esperança podem reviver. Então Deus quer encher o teu coração de esperança, para que você viva aqui neste mundo para o louvor da glória de Deus. Amém?
Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Deixa eu despedir aqui dos nossos internautas. Vamos estar orando e abençoando cada um deles. Querido Deus e Pai, obrigado por esta noite, por esta palavra que o Senhor nos deste. Abençoe poderosamente nossos queridos ouvintes, nossos internautas, com seus sonhos e projetos. Pedimos que eles possam entender, que o Espírito Santo possa iluminá-los a perceber que o Senhor tem algo muito melhor, grandioso, para a vida de cada um deles. Abençoa a vida, todos eles, com suas respectivas famílias, no trabalho, na vida familiar, no lazer, onde estiverem, que o Senhor os abençoe abundantemente, e que eles possam conhecer o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e possa experimentar esta esperança, do verbo esperançar, pois tua palavra nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém.